Bom, vamos lá, hoje eu estou gravando a aula 15. Nessa aula 15 eu quero mostrar para vocês um instrumento matemático que a gente acaba usando aí muito dentro da física, né? Capaz de fazer com que a gente entenda melhor certas grandezas aí, que até agora a gente não se preocupou muito com algumas características, né? E a partir de agora nós vamos precisar, então, porque o nosso movimento começa a mudar. Até agora nós estudamos aí, né, a cinemática, a descrição dos movimentos, e vimos alguns tipos de movimentos. Nós começamos estudando o movimento. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Não está certo. Nós começamos estudando o movimento assim, em linha reta, né? Então a gente tinha um objeto que estava aqui e que estava se movimentando numa trajetória desse jeito, né? Depois, nas últimas aulas, a gente já vinha trabalhando com situações em que o objeto estava aqui em cima e ele caía verticalmente, ou ele era jogado, né, verticalmente para cima. Então a trajetória, que era horizontal, passou a ser vertical, né? Nos dois casos, por exemplo, quando a gente tinha velocidade, imagina assim, ó, que essa bolinha tinha 5 metros por segundo de velocidade, por exemplo, né? A velocidade dela era indicada dessa forma. E se essa bolinha resolvesse andar para o outro lado, então imagine que numa outra situação aqui, né, a bolinha resolve virar para o outro lado, aqui, se movimentar para cá, contrária à trajetória. E mantém aí o mesmo módulo de velocidade. Então, poderia dizer que agora a velocidade da bolinha é menos 5, né? A gente acostumou a fazer isso nos exercícios. Se a velocidade era positiva, a bolinha estava andando no sentido da trajetória. Se ela era negativa, estava andando para o outro lado, né? A mesma coisa aqui, quando a gente tinha, se eu considerava que a velocidade de uma bolinha jogada para cima era positiva, então quando ela estava descendo, a gente dizia que era negativa. Esse sinal, ele estava resolvendo o nosso problema, ou estava quebrando o galho aí até agora, né, para mostrar para a gente o sentido do movimento. Né? Ah, era para um lado, era para o outro. Só que agora nós vamos ter um problema, agora nós vamos sair daqui. Ó. A gente tem uma trajetória assim, né? Vimos trajetória assim, só que agora a nossa bolinha que estava aqui vai ser lançada desse jeito, por exemplo. E agora a gente não consegue, com um único sinalzinho, mostrar exatamente a direção que essa bolinha está se movimentando. Se eu disser para vocês a bolinha está com 5 metros por segundo de velocidade, mas não mostrar exatamente a forma que ela se movimenta agora, não vai servir muito esse 5 aqui. Só o 5 e só a unidade de medida não vai mostrar muita coisa para a gente. Né? Então, a partir de agora, para a representação dos nossos movimentos, nós vamos contar aí com esse instrumento aí que a gente passa a trabalhar, que são os vetores. Tá bom? Então, na nossa aula 15, aí, hoje a gente começa a falar dos vetores. Vamos fazer isso em 2 aulas, na 15 e na 16, para depois poder ver movimentos desse tipo aqui, ó, né? Lançamentos, por exemplo, o cara vai bater um tiro de meta aqui, ele chuta a bola desse jeito, tá vendo? A bolinha aqui, ela vai sair do chão e vai fazer assim, né? E vai descer e tal. E a gente pode determinar, então, várias coisas aí, né? Estudar esse movimento de uma forma melhor, conhecendo os vetores, tá? Então, vamos lá. Já fizemos uma introdução, vamos conversar. Então, ó, essa primeira tela aqui, estou definindo para vocês o que é a grandeza escalar. Até agora a gente pensou que grandeza é tudo que dá para medir em física, né? Então, essa foi a definição que eu deixei lá no começo para vocês. Grandeza é tudo que pode ser medido. Só que a gente pode diferenciar as grandezas, então, separar em 2 grupos. Né? Eu não lembro se eu separei dessa forma nas primeiras aulas, mas agora é o momento da gente falar sobre isso. Então, um primeiro caso de grandeza física é a chamada grandeza escalar, que é a grandeza que não precisa dos vetores, ela só precisa, para ser bem determinada, ela vai precisar só de um valor numérico de uma unidade de medida. Por exemplo, o tempo. O nosso tempo aqui de gravação é de 20 minutos, por exemplo. Então, o que significa, né? 20 minutos, olha, se eu coloco aqui 20 minutos,
só o número e a unidade de medida, pronto, já está perfeito aqui, eu já sei exatamente o tempo. Né? Eu não preciso saber se é 20 minutos para norte, para sul, se é para direita, se é para esquerda, se é para cima, se é para baixo. Né? 20 minutos é 20 minutos. Da mesma forma, a massa de um corpo pode ser medida também só com um número, com uma unidade de medida, temperaturas, energia e muitas outras coisas, né, que a gente conversou até agora aí, tá bom? E que vai conversar dentro do curso de física. Né? Então, as grandezas escalares, né, tem uma grande quantidade de grandezas escalares e elas são muito mais simples, precisam só de um número de uma unidade de medida. Agora, vamos lá. As grandezas vetoriais são aquelas que, ao contrário do primeiro caso, né, precisam, além do número e da unidade de medida, precisam também indicar, né, direção e sentido. Então, é o caso da velocidade que a gente conversou na primeira tela, né? Então, se eu disser só que a bolinha estava com 5 metros por segundo de velocidade, mas para que lado que estava indo? Para cima, para baixo, né? Para a direita, para a esquerda? Então, é importante para a velocidade, por exemplo, que a gente diga também a direção e o sentido, né? A força, então essa força vai ser uma grandeza que nós vamos falar muito sobre ela nas próximas aulas, tá? Então daqui a pouquinho a gente começa a segunda parte do nosso estudo, aí a dinâmica, e nós vamos precisar desse conceito de força, tá? É força, tá, pessoal? É que foi cortado o slide aí, né? Mas é força, tá bom? Então, a força também, não adianta eu falar, eu fiz uma força de tanto, mas não falar de que jeito que eu fiz, se é para cima, se é para baixo, se é para um lado, se é para o outro. Então, grandezas que precisam também da indicação da direção do sentido são chamadas grandezas vetoriais. E é para elas, então, que nós vamos trabalhar hoje, né? Vamos conhecer aí os vetores, tá bom? Então vamos ver aqui o que é o nosso elemento de hoje. Ó. Vetor é o ente matemático, né? Uma coisa matemática, né? Que tem, né, a característica aí de poder mostrar o módulo, a direção e o sentido do que está sendo, né, medido. Né? Então, o que é o vetor? O vetor, na verdade, é essa setinha aqui, pessoal. É uma setinha, tá vendo? Essa setinha a gente chama de vetor. A gente representa assim, por exemplo, um vetor V. A gente usa uma setinha em cima dele para chamar de vetor V. Né? E o vetor é uma seta, então ele tem uma origem, ó, tá vendo? Aqui é a origem dele. Ele tem uma extremidade, que é onde fica a setinha. Ele tem um corpo, né, que é todo esse corpo dele aqui, ó, o risquinho que eu fiz, tá vendo? Bem importante essa origem dele, tá? Esse risquinho aqui atrás dele é bem importante. Vocês vão perceber que esse material que eu estou usando não vai aparecer o risquinho e tal, mas é bom a gente fazer para mostrar que começa aqui e que termina na setinha, tá? Bom, então, os vetores são essas setinhas. Agora, o que é tão importante, então, dessa setinha? Né? Então, vamos ver aqui no próximo. Olha lá. Que essa setinha, aqui, né, tá faltando, ó, a origem é aqui, então tem uma esquinha aqui, tá bom? Então, a setinha, ela é capaz, né, esse vetor é capaz de mostrar 3 coisas para a gente, ó, o módulo, a direção e o sentido. Né? Então, se eu tenho um objeto, por exemplo, imagina que o objeto está aqui, e eu falo assim, ó, aquela bolinha, por exemplo, né? Estava numa trajetória assim, mas aí ela saiu, veio para cá, ó, veio para cima assim, né? Então, a hora que eu escrevo, que eu coloco assim, ó, essa daqui é a velocidade, tá vendo? Eu uso essa setinha, esse vetor para representar a velocidade de 5, por exemplo, metros por segundo. Agora, além de saber o 5, né, que é a medida que eu fiz da velocidade, que vai ser proporcional ao tamanho dessa setinha, tá vendo? Nós vamos fazer sempre proporcional ao tamanho, quer dizer, se eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo e desenhei essa setinha, se eu quiser fazer uma velocidade aqui no mesmo exercício de 10 metros por segundo, vou fazer uma setinha com o dobro do tamanho. Vocês percebem? Então, o tamanho da setinha mostra para a gente a medida aqui, ó, a gente chama de módulo. Tá vendo? Então, o tamanho da setinha mostra o módulo, que é o número que a gente está usando. 5, 10, 20 metros por segundo. Né? Só que além disso, porque se fosse só o módulo, não precisava da setinha, escrevia o número, né?
o carrinho está com essa velocidade. Pronto, já dei o módulo, né? Mas o vetor, além do módulo, que é o tamanho, ele também consegue mostrar a direção e sentido. A direção vai ser o corpo do vetor aqui que vai mostrar, tá vendo? Ó, percebam que eu não preciso da setinha para mostrar a direção. A direção é essa inclinação aqui, tá vendo? Ó, essa inclinação dele aqui é a direção dele. Né? Ela está entre o norte, ó, e o leste, né? Certo? Nordeste aqui, ó. Está na direção nordeste, mais ou menos, não é? Então, essa é a direção do vetorzinho aqui, ó. E o sentido. O que é o sentido? Cada direção, então nessa direção dessa setinha aqui, eu poderia ter dois sentidos, ó. Ele está com a setinha para cima, eu falo que ele está indicando para cima, mas ele poderia estar indicando para baixo também. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor assim, ó, vertical, gente, vocês vão me desculpar, eu teria que fazer com régua isso, tá? Porque o vetor tem que ser bem retinho. Ele é um segmento de reta, ele tem a origem aqui, que é um risquinho aqui atrás, ele tem uma setinha que tem que ser fechada, assim, e fininha, que está muito mal feito, tá? Ó, eu vou fazer aí, né, com o recurso que eu tenho, mas queria que vocês soubessem disso, tá? A setinha tem que ser fininha e fechada, e o risquinho aqui tem que existir também para dar o começo. Olha, se eu tivesse um vetor assim vertical para cima, né? Então, ó, ele é vertical. Então, esse aqui é a direção dele, ó. Vertical é a direção. Tá vendo? E o sentido, para cima, esse é o sentido. Tem gente que confunde, tá? Então, cada direção tem dois sentidos possíveis. Ó, a direção vertical pode ser sentido para cima ou sentido para baixo. Na direção horizontal, se eu tivesse um vetor assim, ó. Tá vendo? Setinha fechada, é bem difícil de fazer aqui, gente? Tinha que ser bem fechadinha a setinha aqui, fininha e fechada, tá? Ó, esse vetor aqui, ele tem direção horizontal, né? E tem o sentido para direita, né? Para a direita, tudo bem? Direção e sentido. Então, todo vetor tem o tamanho dele que mostra o módulo, que é o valor numérico dele, e também mostra a direção e sentido. É isso que é legal, então, dos vetores, tá? A gente poder medir três coisas diferentes da nossa medição ali, da nossa grandeza, né? Com uma única setinha. Então, uma coisa bem legal aí o vetor, né? Então, vamos lá. Agora a gente parte para a parte mais importante, a parte que a gente vai usar nos exercícios aí, que é o cálculo do vetor resultante. O que é calcular o vetor resultante, né? Imagina uma situação assim, pessoal. Olha, aqui tem um rio, esse exemplo eu uso muito ele, tá? Talvez eu seja repetitivo, porque eu vou usar várias vezes. Imagina que tem um cara aqui na beira do rio, e esse cara resolve pular no rio e sair nadando aqui. Ele vai pular e vai tentar fazer esse movimento aqui, ó. Tá bom? Movimento de atravessar o rio aqui, né? Dessa forma. Então, essa aqui é uma velocidade que ele vai imprimir aí. Vamos chamar de V1. Só que, a hora que ele pula, ele percebe que o rio tem uma correnteza que está puxando ele dessa forma. Que é a velocidade 2, a velocidade da correnteza. Né? E aí, ele vai entrar no rio e vai tentar nadar, né? Olha, dessa forma, a tentativa dele é fazer isso. Mas a correnteza vai puxar ele para cá. E aí ele acaba nem fazendo esse movimento que ele queria e nem esse da correnteza também. Então como é que ele vai conseguir se movimentar aí? Se tivesse uma outra pessoa, um colega dele aqui fora do rio, olhando para esse menino que está tentando nadar, como é que ele veria, né, o movimento? A gente percebe que o movimento aqui ele vai ser dessa forma. O cara vai nadar desse jeito. Né? Esse vetor aqui pode ser chamado de vetor resultante, ó, um VR, tá vendo? Vetor resultante, é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos aprender a calcular esse vetor resultante. É possível, a partir desses vetores aqui, né, juntar esses vetores, porque o que é esse vetor resultante? Ele é a soma desses dois, ó. Tá vendo? A soma dessas duas velocidades, desses dois movimentos, é esse terceiro aqui, ó. E é possível calcular isso. É possível calcular isso
graficamente, quer dizer, achar a setinha, né, exatamente como ela é. Então, aqui está mal feito, nós vamos fazer direitinho, vamos usar uma regra para isso. É possível achar exatamente essa setinha, o tamanho dela, a inclinação dela, achar tudo certinho, tá? Quando eu faço a parte do desenho, a gente chama de estudo gráfico, nós vamos fazer esse estudo gráfico, e depois eu vou descobrir também o tamanho exato, a medida, o número que vai estar relacionado com esse vetor, né, que é o cálculo do módulo do vetor. Então nós vamos fazer isso, calcular primeiro o estudo gráfico do vetor, vamos ver o desenho, e depois nós vamos ver o módulo também, vamos ver tudo aí. Bom, estou colocando aqui que a gente pode fazer, né, esse cálculo vetorial de gráfico aí de duas formas possíveis. Eu vou mostrar então nos próximos slides aí as duas maneiras de se somar vetores. Vamos lá? Olha, esse é o primeiro jeito de somar vetores, a gente chama de regra do polígono. A regra do polígono ela tem uma grande vantagem sobre a outra regra que a gente vai ver, que é a possibilidade de somar vários vetores de uma mesma vez, tudo junto. Posso somar aqui, eu vou somar 3 vetores, ó, tá vendo? Mas eu poderia somar 4, 5, 6, quantos eu quisesse por essa regra. Isso é uma grande vantagem quando a gente tem muitos vetores para somar. Imagina uma situação desse tipo, pessoal, tá vendo? Em que eu tenho um objeto, imagina que eu tenho um objeto aqui, ó, tá vendo? E esse objeto está sujeito, ó, a várias... Pensar em termos de força, força ainda não foi visto por vocês, mas a força é uma coisa legal da gente pensar aqui. Imagine que esse objeto está sendo puxado para cá, nossa, o duro é fazer certinho isso, viu, gente? Vou tentar fazer... Olha, imagine que ele está sendo puxado para cá, então vocês vão fazer com régua, tudo certinho, tá, pessoal? É que eu não tenho como fazer aqui. Mas olha, imagine que esse vetor A aqui, tá vendo? Eu transferi para cá, ó. Toda vez que eu vou transferir um vetor para o meu desenho, eu tenho que lembrar de manter as 3 características dele, viu, gente? Manter o módulo, a direção e o sentido dele. Então, ó, eu teria que pegar uma reguinha, medir aqui o tamanho dele, tá vendo? Colocar do mesmo tamanho, colocar a mesma direção, então a mesma direção, esse aqui é vertical, esse aqui também tinha que ser vertical, e o mesmo sentido, está para baixo, aqui tem que ser para baixo também. Não posso mudar nada disso. Se eu mudar uma das 3 características dele, ele não é mais o mesmo vetor. Então, quando eu vou fazer as minhas coisas lá, tem que lembrar de trazer o vetor sem mexer nas 3 características dele, tá? Isso é muito importante nos exercícios. Mas olha, esse objeto, então, está sujeito a essa força, imagina que alguém está puxando o objeto desse jeito, ó. Só que também tem uma outra pessoa puxando desse jeito, olha, como o vetor B aí, puxando assim, né? E tem uma outra pessoa ainda puxando mais fraquinho aqui, ó, mas puxando desse jeito, assim, ó. Vendo? Ó, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Tudo bem? Então imagine que esse objeto está sendo puxado de 3 formas diferentes ao mesmo tempo. Onde que essa bolinha está indo aí? Será que é possível determinar de que jeito que ela está se mexendo? Então, quando eu somar esses 3 vetores, eu vou ter um único vetor que faz o papel dos 3. Né? Onde eu posso retirar esses 3 e colocar um único vetor no lugar que faz o mesmo serviço dos 3. Isso é muito legal, a gente poder somar então as coisas e determinar o que está acontecendo de verdade aqui. Né? Porque essa bolinha não pode estar indo para a direita, para baixo e para cima ao mesmo tempo. Ela está fazendo uma coisa só. Para saber o que ela está fazendo, eu somo esses vetores. E como é que é a sominha? Então, ó, a regra do polígono. Essa regra ela fala assim, ó, a gente vai pegar cada um desses vetores e nós vamos fazer a soma. Então vamos começar com o primeiro vetor da ordem aqui, ó, determinar a soma A mais B mais C. Vamos pegar primeiro esse vetor A, olha aqui, do jeitinho que ele é, e vamos trazer para cá, tá? Então vou trazer aqui, ó, vetor A. Imagine que eu fiz certo, tá? Então aqui é difícil de fazer certo, mas ó, esse é o vetor A. E aí a regrinha fala assim, ó, a regra do polígono, aonde terminar o primeiro vetor deve começar o segundo. Então, ó, o primeiro vetor terminou aqui, então aqui eu vou encaixar o segundo vetor, ó, que ele é horizontal e para a direita. Então, vou pegar agora o vetor B e vou trazer para cá, pessoal. Olha, esse é o vetor B.
Horizontal já é mais fácil de desenhar aqui. Olha, então esse é o vetor A, esse é o vetor B. Agora falta colocar o vetor C aí na minha conta, tá? Eu estou montando a minha conta aqui, ó. Vetor A mais vetor B. Agora o vetor C. O vetor C ele é inclinadinho, tá vendo? Ó, pequenininho, inclinado. Eu vou tentar pegar ele do jeitinho que ele tá e trazer ele para cá também, ó. Tá vendo? Onde termina o segundo vetor, deve começar o terceiro. Sempre assim. Vamos colocar ele aqui, ó. Nossa. Não, isso ficou muito ruim. Vou tentar de novo aqui. Não, ele está desviando, né? Ah, vamos imaginar que ele ficou bonitinho, tá bom? A ideia, gente, é pegar a pontinha da seta e encaixar no começo do outro. Aqui também ó, ficou meio mal feito. A pontinha de uma seta tem que encaixar no começo do outro, tá bom? Mas vamos supor que eu tenha feito isso. E aí agora eu vou terminar o meu exercício. Então, ó, essa é a montagem da conta. E agora, a resposta dessa conta, o resultado dela, é o fechamento desse polígono. Ó, vou fechar do começo do primeiro até o final do último. Olha aqui, ó. Vou até pegar uma outra cor aqui, para vocês perceberem melhor. Ó. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. Então, ó, vamos fechar agora o desenho. Vamos daqui. E aí a regrinha muda no final, ó. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Veja, no final, o vetor resultante ele tem origem no primeiro vetor e extremidade no último. Ó. Vai bater seta com seta aqui e origem com origem aqui. Tá vendo? E aí nós terminamos, então. Né? Esse aqui era o vetor C, ó. Tudo bem? Então, ó, somei o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. E aí, no final, eu fecho o desenho. Uma observação, eu poderia ter feito lá o primeiro vetor, o segundo, o terceiro, poderia passar por cima, assim, o quarto, tá vendo? Ele está passando na frente, não tem problema, ó. E vai somando todos, até que no final eu fecho o desenho. E aí é seta com seta e origem com origem. Tá bom? A hora que fecha o desenho, origem com origem, seta com seta, e aí o vetor resultante aparece aqui. Bom, vejam o que aconteceu então. Essa bolinha que estava sendo puxada de 3 formas diferentes, ela, na verdade, ela está sendo puxada desse jeito, ó. Tá vendo? Então, a bolinha, ela vai se movimentar. Olha aqui, ó, vou tentar botar aqui no desenho para a gente perceber. Olha aqui o vetor que eu achei, não é? Então essa bolinha, se ela está sendo puxada para cá, para cá, para cá, ela acaba indo desse jeito, gente. Esse é o movimento dela. Olha que legal como a gente pode descrever o movimento, né? Somando vetores. Então essa é a primeira regrinha que eu queria mostrar para vocês aí de soma de vetores. Agora vamos para o segundo caso rapidinho, nós estamos falando bastante, né? Essa aula vai ficar um pouco longa. A segunda regrinha, então, para o método gráfico, é a regra do paralelogramo. Essa regra, ela, o nome já diz, né, nós vamos formar no final um paralelogramo, que é uma figura de 4 lados, onde os lados opostos são paralelos. Então, por exemplo, aqui, só para lembrar, né, deixa eu fazer aqui, um retângulo, por exemplo, é um paralelogramo, que ele tem os 4 lados paralelos. Mas uma figura desse jeito assim, também é um paralelogramo, porque também tem os lados opostos paralelos, tá vendo? Então pode ser um desenho desse ou um desenho desse, assim que a gente vai encontrar quando fizer essa sominha, bom? E como é que é a nossa regra? Então a regra do paralelogramo, ela manda a gente começar juntando também os dois vetores, mas agora juntando eles pelas origens, né? Então não é onde termina um que começa o outro, essa regrinha manda juntar pelas origens. Então vamos lá. Vou pegar aqui o vetor B. Nossa senhora, está muito ruim. Esse é o vetor B. E o vetor A, que é inclinado, né, para lá, assim. Imagine que eu fiz direito, tá? O legal era pegar uma régua, gente. Não dá para fazer vetores sem usar reguinha, tá? Aqui vocês estão percebendo isso, né? Tá bom?
Então, ó, juntei as duas origens dos vetores, ó, junto pelas origens. Tá vendo? E agora eu vou desenhar o paralelogramo. Então, veja aí como é que é o desenho do paralelogramo. Olha lá, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Então, agora eu vou fazer um tracejado, ó, passando pela extremidade desse vetor aqui de cima do vetor A, eu vou fazer um tracejado que é paralelo a esse vetor de baixo, ó. Então, se esse de baixo é horizontal, esse aqui tem que ser horizontal também, tá vendo? Para poder fazer um paralelogramo, os lados têm que ser paralelos. Então, ó, se eu já tinha esse de baixo, eu faço um tracejado aqui horizontal também. Agora, passando pela extremidade desse vetor aqui, eu tenho que fazer, ó, um tracejado com essa inclinação desse vetor aqui. Aqui, ó, tá vendo? Para desenhar o paralelogramo. Então, vou fazer aqui, ó. Imagine que tá tudo bem, que é essa inclinação. Está muito mal feito. Com uma reguinha a gente podia fazer muito melhor. Mas, ó, aonde cruzou os dois tracejados aqui, nesse ponto, esse ponto é que é importante. Agora eu consigo fazer a minha soma dos vetores. Vamos lá. Vamos pegar uma outra cor aqui. Vamos fazer, então, o nosso vetor resultante, agora a soma dos dois vetores, ela começa no começo dos dois aqui e termina naquele pontinho, pessoal. Vai aqui por dentro. Ó, seta na, origem aqui. Então, se eu tinha... Esse aqui é o meu vetor resultante. Ó. Tá vendo? Então, se eu tinha dois vetores, um vetor A, um vetor B, e queria somar os dois, o que eu fiz foi isso aqui, pessoal. A mais B, tá vendo? Eu fiz A mais B. E eu cheguei no vetor resultante dos dois aqui. Tá bom? Se eu tivesse usado o método do polígono, eu chegaria no mesmo resultado, só que a regra seria diferente, não é? Olha, no método do polígono, eu ia pegar o vetor A, que era assim. Nossa. E ia... Nossa, tá muito ruim isso. O vetor A, e aonde terminava o vetor A ia começar o B, né? Então o B vinha para cá, assim, ó. E depois eu ia fechar o desenho desse jeito. Mas percebam que esse vetor aqui é o mesmo vetor resultante que eu achei ali, vocês percebem? Esse vetor vermelhinho aqui, ó, é igualzinho a esse, só não está igualzinho por causa do desenho mal feito, mas essa aqui seria o método do polígono. E vejam que dá o mesmo resultado, tá vendo? Só a regra que é diferente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Por que, né, conhecer dois métodos e fazer a mesma coisa? Porque em algumas situações esse método do paralelogramo vai ser interessante. Por exemplo, na próxima aula nós vamos usar muito esse método do paralelogramo para fazer a decomposição de vetores. E muitas vezes, né, a gente tem vários vetores, então interessa o primeiro caso. A regra do polígono é mais interessante para fazer a continha. Bom, se eu quisesse somar 3 vetores por esse método do paralelogramo, eu teria que fazer, por exemplo, A mais B, que é isso aqui, né? E depois fazer uma segunda conta, pegar esse vetor aqui, que é o A mais B, e fazer mais o C. Né? Teria que fazer 2 contas para poder chegar no resultado. Então, daria muito trabalho, não compensa quando são mais de 2 vetores. Né? Esse método, então, é para 2 vetores. Tudo bem? Bom, finalizando, então, vem o cálculo do vetor resultante, aí o módulo do vetor resultante, quer dizer, a conta. Né? São 4 possibilidades de calcular o módulo do vetor resultante, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui e depois vão aparecer nos exercícios. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. Primeiro caso, imagina que eu tenho uma bolinha aqui, ó, e eu estou puxando ela para cá e estou puxando ela para cá. Bom, eu não vou falar ainda de unidade de medida porque a força ainda não foi falada aí, né? A gente não conversou sobre ela. Mas vamos supor que eu puxo ela aqui com 10 unidades de força e com 4 unidades de força para esse lado. Tudo bem? Então, o que é achar o módulo do vetor? Né? Achar o módulo do vetor, gente, e a gente pode representar, chamado de vetor resultante mesmo, aqui eu estou chamando de FR, tanto faz, tá? Porque aqui a gente já estava falando de força, tá? Acho que nessa parte aqui. Então, força resultante. Vou chamar de vetor resultante, tanto faz. Então, olha, o vetor resultante, ou força resultante, aqui no caso dessas forças, né?
vai ser. Então, veja, ó, tem 4 possibilidades. Então, assim, ó, se as forças estiverem assim, nesse jeito, tá vendo? A gente vai fazer uma menos a outra. Vou fazer aqui, ó, 10 menos 4. Toda vez que eu tiver vetores na mesma direção, ó, mas em sentido contrário, né, um do outro, então um está atrapalhando o outro. E a gente tira, né? 10 menos 4 é 6, ó. Então, o vetor resultante desses dois aqui é como se fosse, ó, 6 para cá, assim, né? Ó, esse vetorzinho aqui de 6, ele faz o mesmo serviço que esses dois juntos. Tá vendo? Se tiver uma pessoa puxando para cá, uma pessoa puxando para cá. Desse jeito, né? E eu resolver parar com isso e começar a puxar só com 6 para cá. Vai fazer o mesmo serviço que essas duas aqui. Certo? Então, o vetor resultante nesse caso é 6. É um menos o outro. Esse segundo caso, né? Comecei do segundo aqui, ó. Aqui a setinha tá errada aqui, pessoal. Aqui tem um errinho, tá? Deixa eu arrumar aqui. Que não é aqui, a setinha é para o outro lado, né? É que ele está falando de fazer um menos o outro ali já, mas a setinha é para o outro lado. Então, assim, ó, puxei para um lado, puxei para o outro, sentido contrário, continha de menos. Esse primeiro caso, então, olha lá, estou puxando para cá e o outro também está puxando para o mesmo lado. Então, imagina aqui, ó, eu estou agora, então esse é o segundo caso, tá? Eu inverti aqui. Esse é o primeiro caso. Então, no primeiro caso, o objeto está sendo puxado para cá. Ó. Imagina que ele está sendo puxado com 10 e com 4, né, por exemplo. Ah, então agora o vetor resultante, ou a força resultante aí, é 10 mais 4. É 14. Então, bem lógico, né, essas duas primeiras situações. É muito lógico, né? É que nem um cabo de guerra. Se eu estou puxando para um lado e outra pessoa está puxando para o outro, uma vai atrapalhar a outra. Então, é continha de menos. Agora, se eu estou puxando tudo para o mesmo lado, um está ajudando o outro. Então, a gente soma as quantidades. E aí o vetor resultante, né? Se eu quisesse representar esse vetor resultante, ó, seria um único vetor bem comprido, né? Ó, com 14 unidades aí de força. Né? 10 mais 4. Um vetor bem grande com 14 unidades. Agora, o terceiro e o quarto caso exige alguma coisinha a mais, né? Então, veja aqui no terceiro caso. Terceiro caso. Imagine agora aquele caso, ó, esse caso aqui, esse terceiro caso, é aquele do cara que foi atravessar o rio, né? Tá vendo? O cara tentando atravessar o rio aqui, mas a correnteza puxando ele para cá. Se eu sei a velocidade que ele está imprimindo aqui, ó, e se eu sei a velocidade da correnteza também, eu consigo determinar a velocidade verdadeira dele, essa velocidade aqui, ó. Isso vai aparecer em alguns exercícios aí, tá? Como é que eu acho essa velocidade, então? Então, toda vez que as forças estiverem perpendiculares uma à outra, ó, mas tiverem aqui um ângulo de 90 graus entre elas, a continha que eu vou fazer é essa, pessoal, que na verdade é o teorema de Pitágoras. Né? Porque, veja, ó, essa força 2 aqui, ela pode ser encaixada aqui, ó. Tá vendo que é do mesmo tamanho? Aqui, ó. E aí, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? E se eu quero saber essa medida aqui, que é a força resultante, ou o vetor resultante aí, ó, ela é, na verdade, a hipotenusa desse triângulo. Então, eu faço a continha do Pitágoras. Como é que é a continha do Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vejam, ó, a hipotenusa é o vetor resultante, um cateto é o F1, o outro cateto é o F2. Então, é só somar os quadrados dos catetos. E como esse vetor resultante estava ao quadrado, né? Ó, a hipotenusa não estava ao quadrado, o vetor resultante era ao quadrado, mas aí a gente costuma passar esse quadrado para o outro lado. O quadrado, quando vai para o outro lado, vira raiz quadrada, né? Então aí fica uma continha dessa, pessoal. Então imagina que eu tenho assim, por exemplo, o carinha tentando atravessar o rio, uma velocidade de 4 metros por segundo. Mas daí a correnteza puxa ele aqui com 3. Tá vendo? Aqui está uma velocidade, aqui está outra. O cara não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Pelo método do paralelogramo, a gente traça aqui os tracejados, ó.
Tá vendo? Forma o paralelogramo, o carinha vai nadar desse jeito. Esse é o vetor resultante. Agora, quanto que tem aqui? Se aqui era 4 e aqui era 3, então quanto que é esse vetor? Que valor que é? Que velocidade que ele nada desse jeito? Né? Então, faça a continha, pessoal. Continha do Pitágoras. Ó. O vetor resultante, a continha é a raiz quadrada de um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. Faça a continha. Ó. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, né? Aqui 16 mais 9, então vai dar 25. E a raiz de 25 é 5. Ah, então esse cara está nadando, opa, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá vendo? Tudo bem? Então esse é o terceiro caso. A gente vai usar bastante esse caso, tá? Então, tá perpendicular, os vetores, continha essa daqui. Raiz quadrada de um número ao quadrado mais o outro ao quadrado. É bem facinho, tá? Se a raiz não for exata, a gente deixa também, né, o número na raiz. Deixa uma raiz de 23, por exemplo. A resposta seria a raiz de 23, não tem problema, tá? Se ela é exata, a gente tira. Se ela não é, a gente deixa, tá? E para finalizar, então, o último caso. Esse último caso, a gente vai usar uma fórmula que parece que é maior e tal. Na verdade, essa fórmula aqui é a fórmula geral para o cálculo de soma de vetores. Então, todos esses anteriores aqui também poderiam ser feitos usando essa fórmula aqui, ó. É a fórmula geral, tá? Mas a gente só usa ela, como ela é maiorzinha, né? A gente só usa ela para quando a gente precisa, né? Então, para esses 3 primeiros casos, a gente não precisa dessa fórmula. Então, acaba não usando, né? Agora, quando acontecer de ter 2 vetores, ó, que estão sendo somados e o ângulo entre eles, tá vendo? Não é 90 graus, não é zero, que nesse caso aqui não tem ângulo, tá? Os dois para o mesmo lado, tá vendo? Não é 180 graus, porque aqui está um para cada, aqui, né? Tá um para cada lado. Isso aqui é meia volta, ó, 180 graus entre um e outro, tá vendo? Então, quando não é 90, não é zero e não é 180 graus, então a gente vai usar essa formulinha grande aqui. Né? E como é que faz a continha? Essa fórmula é tirada lá da matemática, da lei dos cossenos, tá? Inclusive, essa lei dos cossenos a gente vai ver no segundo ano. No segundo ano em matemática, a gente treina bastante isso aqui. E muita gente pode ter visto no ensino fundamental também, né? Mas vamos lá. Como é que a gente faz a continha, então? A gente vai fazer, ó, seguir essa receitinha de bolo aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aí os mesmos vetores que aqui. O cara nadando aqui, ó, que uma velocidade de 4 metros por segundo e aqui 3. Só que eu precisaria desse ângulo, tá vendo? Esse ângulo que está aqui, ó. Vamos supor que seja 60 graus esse ângulo. Aqui, ó, essa inclinação entre os dois vetores, ó. A abertura aqui entre esse vetor e esse é de 60 graus. Então, eu preciso dessas 3 informações, dos 2 vetores e também do ângulo entre eles, tá bom? Então, ó, nesse caso, 60 graus, não é nenhum dos casos anteriores, então vou fazer essa continha aqui. E como é que fica a continha? Ó, o vetor resultante ou força resultante, estou usando o FR, né? Tanto faz, o pessoal, não faz diferença, tá bom? Então, o vetor resultante, ele é a raiz quadrada, ó, que nós vamos fazer. Vejam que a primeira parte, ó, F1 quadrado, F2 quadrado, é exatamente a continha que eu fiz aqui. No terceiro caso, a formulinha do Pitágoras. Tá vendo? Só que nesse caso a gente usa mais um pedacinho da fórmula só. Só isso, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. O 4 e o 3, vou colocar aqui, ó. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Precisa ser o 4 primeiro? Não, porque como é uma sominha, tanto faz botar o 3 ou o 4 primeiro, né? Tem que pôr os dois só, tudo bem? Agora a segunda parte da continha aqui, ó. Então vou pôr mais 2 vezes, é da forma, ó, aqui, ó, tá vendo? 2 vezes. Os 2 vetores de novo, um vezes o outro, aqui, ó, 4 vezes 3. Veja que nessa segunda parte não está o quadrado, né? Só no começo que está o quadrado. E vezes, olha aqui, ó, isso aqui é o cosseno do ângulo entre os vetores. E aí vai estar escrito no exercício. Ninguém tem que saber decor por enquanto esses valores de cosseno, tá? Vai estar escrito no exercício assim, ó, dados. O cosseno do ângulo é tantos graus. Vai estar escrito, tá? Na próxima aula eu vou deixar uma tabelinha para vocês, inclusive, para vocês usarem, tá bom?
mas se não tiver, vocês podem também consultar, é a tabelinha de 30, 45 e 60 graus, tá? Só vai aparecer isso nos primeiros exercícios. 30, 45 e 60 graus. Vocês podem consultar em qualquer lugar que vocês vão encontrar também isso daí. O cosseno de 60 graus, ó. O cosseno de 60 é meio, ele pode ser escrito assim, ou ser escrito 0,5, se vocês preferirem, tá? Eu prefiro usar ele assim porque fica mais fácil fazer a continha. Vamos lá. Aí eu faço essa continha que está aí dentro. Olha, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Depois aqui eu faço essa parte de multiplicação. Faço aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3 é 24, 24 vezes 1 é 24, e dividido por 2 é 12. Tá vendo? Ou eu simplesmente corto esse 2 com esse 2. 4 vezes 3 é 12, pessoal. Ó. E aí eu faço a continha no final. Então, ó, faço o número ao quadrado, faço o outro ao quadrado, faço toda essa continha de vezes aqui, divido pelo de baixo no final, e aí eu tenho os números e aí eu junto tudo, tá bom? Então 16 com 9 aqui é 25, 37. Ó, isso aqui é a raiz de 37. Se fosse a raiz de 36 era 6. A de 37 é 6 e uns quebradinhos, né? 6 e pouquinho. A gente deixa assim, quando ela não é exata, ó. Eu falo assim, então esse vetor resultante aqui, ó, tá vendo? Tem raiz de 37 unidades do que for, de força, do que for, de velocidade, raiz de 37 metros por segundo, por exemplo. Vocês percebem? Que é 6 e um pouquinho. Vocês percebem? Se aqui é 4 e se aqui é 3, então aqui é 6 e pouquinho. Né? É possível determinar, então, né, o módulo para qualquer ângulo possível. Isso que é legal. Tá? Então, ó, 4 casos aí, vou pedir para vocês... quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, para olhar o vídeo várias vezes, né? Com calma, para poder entender como é que foi feita a continha aí. É legal de estar gravado assim, porque vocês podem olhar várias vezes, né? E tirar dúvida, tá bom? Então, para terminar, estou deixando para vocês exercícios da aula 15, eu quero todos da aula 15. A aula 15 está bem curtinha, lá tem pouquinho exercício. Como essa parte tem que treinar, né? Tem que caprichar e treinar e fazer direitinho, eu estou marcando também um exercício complementar para vocês, que é esse aqui, tá bom? Determine o modo, uma direção e o sentido dos vetores resultantes. Então vejam que eu estou pedindo tudo. Como é que eu determino a direção e o sentido? Fazendo o desenhinho, né? Aí eu acho a direção e o sentido. E como que eu determino o módulo? Fazendo a conta. Tá? Então, vou pegar, por exemplo, vou pegar um qualquer, vou pegar essa letra E, por exemplo. Então, eu vou fazer assim, vou pegar a letra E, vou escrever a letra E. Olha, vamos determinar a primeira direção e o sentido fazendo o desenho. Aí eu penso assim, bom, são 2 vetores. Eu posso escolher tanto o método do polígono como do paralelogramo para fazer. Eu gostaria que vocês fizessem um pouco de cada para treinar os 2 métodos, né? Como esses daqui, a segunda coluna é tudo de 3, ó, aqui tem 4, essa segunda coluna interessa fazer pelo polígono, que a gente faz um desenho só e resolve o problema, né? Essas primeiras, então, podem ser feitas pelo paralelogramo. Só que os primeiros exercícios aqui eu não aconselho fazer pelo paralelogramo porque está muito estranho. Por exemplo, A mais C. Olha aqui, ó. O vetor A mais o vetor C eles estão na mesma direção. Se eu tentar fazer aqui, eu não vou conseguir fazer um paralelogramo na hora que eu ligar os dois, tá vendo? Eles estão na mesma direção, não sai. Então, quando eles estão na mesma direção, é melhor tentar fazer pelo polígono. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, A mais C. Então, ó, o vetor A está assim. Esse é o vetor A. Aí o vetor C, ele tem que começar aqui onde terminou A e tem que andar, olha o vetor C, ele anda para lá, tá vendo? Ele vai andar aqui, ó. Imagine que está em cima, tá? Fazer um pouquinho do lado só para vocês perceberem, senão vai ficar muito bagunçado, mas ele teria que estar em cima. Esse é o vetor C. E aí, como é que termina? Onde começa o primeiro, tá muito ruim aqui. Onde termina o último, a seta com seta. De vocês tem que ficar melhor, hein, pessoal? Esse aqui seria o vetor resultante, tá vendo? Olha, esse é o vetor resultante. Então, pelo método do polígono, né, dá para fazer. Pelo paralelogramo fica complicado. Não dá para desenhar um paralelogramo se 2 vetores estão na mesma direção. Eu não consigo fazer o quadrilátero lá, né? Então,
por favor, tentem fazer alguns pelo paralelogramo. Eu acho que esse pedaço aqui final, ó, dá para fazer, né? E depois o restante pelo método do polígono mesmo. Procurem fazer com esses, com proporcional, né? Então, se eu pegar, por exemplo, na reguinha lá, e medir esse pequenininho aqui, se eu medir, por exemplo, 5 centímetros, ou 2 centímetros, aí esse aqui tem que ter 4, ó, porque ele tem 2 quadradinhos. Esse aqui tem que ter 4 também, e esse aqui tem que ter 6, ó, porque ele tem 3 quadradinhos. Vocês percebem? Tem que ser proporcional os quadradinhos para poder fazer, para dar certo, tá? Façam proporcional. Não importa quanto que eu vou pegar, cada espacinho desse, ó, só que os outros têm que ser proporcionais. Bom, isso é bem importante. Então, por exemplo, na letra E, B mais C. Então, ó, o B está para cima, o C está para cá. Eu pego lá, ó, o B. Está muito ruim isso aqui. O C para cá. Então, vocês caprichem aí em fazer isso, hein? Com reguinha, medição, tá? Ó, aqui está o B, aqui está o C. E aí eu faço o paralelogramo. Faço assim, e aí eu descobri aqui, né? Ah, esse é o vetor resultante. Então, ó, aqui eu já achei a direção e o sentido. Falta descobrir o módulo. Como é que eu descubro o módulo? Contando, pessoal. Olha, o vetor B, quantos quadradinhos, quantos espacinhos ele tinha? Tinha 2 aqui, tá vendo? 2 quadradinhos. O vetor B tem 2 quadradinhos. O vetor C também é de 2 quadradinhos. Então, se eles são perpendiculares, como é que é o vetor resultante deles? Né? O vetor resultante deles é a continha da raiz. Ó, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Faz a continha e determina. Eu não vou fazer aqui, vocês podem fazer depois, tá bom? 4 mais 4 e tal, né? Faz aqui, tá bom? Se a raiz não é exata, deixa a raiz, não tem problema. Esse caso aqui daria simplificação, mas a gente conversa depois em correção. Façam isso, tá bom? Todos eles aqui, tentem fazer dessa forma, tentem fazer a continha, né, do módulo. Esses aqui vocês vão perceber que a continha vai ficar bem simples. A maioria vai ser tudo dos primeiros casos lá para achar o módulo, tá? E então fechou, gente, tá? Façam todos os exercícios. Tem bastante exercício aqui, mas é importante que faça bastante, porque senão vai ficar faltando coisa aí, tá bom? Então, já falei muito hoje aí. Muito obrigado, tá, da atenção e até a próxima, pessoal.